trazer o céu na terra, queridos. Manifestar o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Essa é a missão da igreja. E nós recebemos essa autoridade no mundo espiritual para fazermos isso. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja, esse texto diz que nós vamos receber o poder. Que poder? O poder do Espírito Santo. Vem da palavra dínamos, que vem dinamite, uma explosão. Não é um poder que vai cozinhando a nossa fé, como quem cozinha devagarzinho no fogão a lenha. Esse poder é um poder que promove uma explosão, que promove uma mudança, que promove uma transformação. E Atos 1:8, a igreja de Atos foi a primeira igreja que recebeu desse poder. E amados, eles viviam esse poder no seu dia a dia, na sua casa, no seu serviço. Eles testemunhavam, eles pregavam, eles anunciavam com ousadia, eles buscavam a presença do Espírito Santo, eles viveram essa explosão, esse poder do Espírito Santo na sua vida. Agora imagina você viver o livro de Atos no seu trabalho. Imagina você viver Atos na sua casa. Imagina você viver Atos onde você estuda. Imagina você viver Atos do seu cotidiano. Você já parou para pensar que aquilo que você faz, aquilo que você ama fazer, aquilo que você acorda todo dia de manhã cedo para fazer, você já parou para pensar que isso pode ser o que Deus escolheu para você fazer e ali servir o reino de Deus? Já parou para pensar que o seu dia a dia pode ser dedicado para isso e que você pode ser um canal da bênção de Deus para trazer uma porção do reino dos céus aqui na terra e impactar centenas de pessoas através de um relacionamento íntimo com Deus? É disso que está falando o texto aqui. É disso que está falando a palavra aqui. E essa autoridade, ela não vem sobre algumas pessoas, ela vem sobre a igreja, porque cada um de nós foi projetado, amado, e foi pensado com um propósito de Deus, e Deus quer te usar dentro desse propósito. Ninguém aqui nasceu por acaso, e se você acha que nasceu por acaso, se você que está ouvindo aí em casa acha que nasceu por acaso, deixa eu te dizer, você não nasceu por acaso. E talvez você pense, mas a minha vida é tão triste, não, eu devo ter sido num acidente. Você não foi um acidente, você foi projetado por Deus. Só o fato do teu pai e da tua mãe, independente de quem eles são, terem se encontrado e se relacionado, só por isso você nasceu. E só porque naquele exato dia eles se relacionaram, você nasceu. E dentre as milhões de possibilidades de fecundação, foi você que nasceu. Então a tua vida não veio por acaso. Bernard Living, ele, já citei isso aqui na igreja, ele é um cronista britânico, e ele escreve no jornal The Times, de Londres, e ele escreve, em uma das suas crônicas, ele começa a filosofar sobre o sentido da vida. E ele tá mais ou menos na meia idade dele, quando ele começa a filosofar sobre isso, e ele começa a realmente se perguntar, por que ele está aqui? E chega um momento da vida que ela já está indo já descendo o morro, e a gente começa a pensar, por que estamos aqui? Qual que é o propósito? O que eu vou deixar? Para que eu vivo? E ele começa a pesquisar e ele diz, olha, eu vou ser honesto com vocês, ele escreve. Eu acho que eu vou viver a minha vida toda e não vou saber por que eu nasci. Mas uma coisa eu sei, diz Bernard Living, eu não nasci por acaso. Então eu tenho certeza que há um propósito de eu existir. E ele era uma pessoa que se denomina ateu. Amados, a verdade é essa. Nós não nascemos do acaso. Nós temos um propósito. E esse propósito, ele vai muito além do que os propósitos desta terra. O propósito que nós temos é um propósito que o próprio Criador designou e preparou para nós. E o propósito é ser e trazer
esse reino de Deus aqui na terra. Anunciado o reino de Deus à vida das pessoas. E como nós fazemos isso? Com 3 etapas. São 3 passos que nós temos que passar para isso. O primeiro passo é o passo do despertamento. O que é o despertamento? É quando o Espírito Santo, ele desperta a sua vida, a sua alma, para um avivamento íntimo, pessoal, profundo. Primeiro passo desse nosso relacionamento é o despertar de um relacionamento íntimo e profundo nosso com o Espírito Santo. E se você já está aqui hoje, se você está nos ouvindo, se você está assistindo essa pregação, queridos, é porque já tem alguma coisa no seu coração, porque você já está despertando. Muito provavelmente Deus já tem despertado a sua vida para um relacionamento com Deus. Muito provavelmente Deus já tem despertado a sua vida para o reconhecimento da soberania de Deus. Talvez alguns de vocês esse despertamento já esteja bem maduro, talvez esteja começando agora, mas o primeiro passo para sermos e trazermos o reino de Deus é que nós tenhamos esse despertar, onde nós reconheçamos a soberania de Deus. O segundo passo é o estabelecer. E como assim estabelecer? É o consolidar, é o deixar firme, é o praticar os preceitos, os princípios do reino de Deus em nossa vida. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus Cristo, que nós reconhecemos o amor de Deus, que nós somos envolvidos com o amor de Deus, nós sentimos a presença de Deus em nossa vida, isso é maravilhoso. Mas a partir daí, Deus, Ele quer que a gente vá além. Deus quer que nós venhamos estabelecer em nossa vida os princípios do reino de Deus. Não basta saber que Deus me ama. Não basta saber que Ele morreu por mim. Não basta reconhecer o sacrifício maravilhoso de Jesus. Eu preciso estabelecer os princípios do reino na minha vida. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso crer nessa palavra e pôr ela em prática em nossas vidas. Diz a própria palavra, o salmista: guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A partir do momento em que nós somos despertados para um avivamento pessoal e íntimo com Deus, nós também somos motivados e desafiados a estabelecer os princípios do reino de Deus na nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. E a partir daí vem a terceira etapa, que é a etapa da transformação. Como nós vamos transformar pessoas, ser usados por Deus para transformar pessoas, se em primeiro lugar o Senhor não transformar a nossa vida? Então, a terceira etapa que nós temos que passar é a etapa da transformação. O que é essa transformação? É transformar o nosso caráter com o caráter de Cristo Jesus. Quando nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, mas o pecado manchou essa imagem e semelhança. E através de Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo, Ele começa a transformar essa minha imagem, esse meu caráter manchado pelo pecado, naquele caráter que é o caráter de Cristo Jesus. Então é preciso permitir que o Senhor vá transformando o nosso caráter, vá mudando o nosso estilo de vida, para que o nosso estilo de vida, para que o nosso dia a dia seja como Jesus Cristo espera. Para que aquilo que eu faça, a maneira como eu haja, seja de acordo com a maneira que Cristo espera de nós. E amados, para isso, para viver dessa maneira, você não precisa sair da sua casa. Por quê? Porque o seu campo de trabalho, o seu campo missionário, pode ser o seu cotidiano. O seu campo missionário é onde o Senhor te colocou. Onde você está hoje? O que você está fazendo hoje? Você trabalha? Você estuda? Você mora numa casa? Ali é o teu campo de missão. Ali é o lugar que Deus quer que você realmente faça a obra acontecer. Tudo que você precisa é crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Tudo que você precisa é viver esta convicção. E a partir daí, você passa a ser equipado como um agente de Deus para a transformação onde você está vivendo. Isso Deus nos chama a fazer, isso Deus nos chama a viver.
E o que passa muitas vezes no coração das pessoas? Medo e um sentimento de falta de competência. Não incompetência, mas às vezes a gente pensa, Israel, é fácil para você falar. Você fez teologia, você conhece bastante a palavra, é fácil para o pastor Carlos, que tem um conhecimento da palavra de Deus, é fácil para os líderes, vários líderes que estudaram e conhecem a palavra de Deus, e eu não tenho esse conhecimento. Isso é verdade. Isso é verdade, nós temos que entender isso. Para que o sobrenatural possa acontecer em nossa vida, nós temos que fazer o natural, temos que fazer a nossa parte. Por isso é importante dedicarmos tempo para estudar a Deus. Por isso é importante dedicarmos tempo para conhecer a Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte para sermos agentes de Deus nessa terra. Precisamos fazer a nossa parte. Não é só o sobrenatural, mas o agir de Deus, ele vem na união do meu natural, daquilo que eu faço com o sobrenatural de Deus. Então, todo o tempo que nós dedicamos e investimos na nossa vida espiritual, mesmo que o tempo hoje seja algo valioso, porque a gente tem tantos compromissos, a gente tem tanto trabalho, a gente tem tanto estudo, tantas outras coisas, mas todo o tempo que nós dedicamos a uma vida de oração, todo o tempo que nós dedicamos ao jejum, todo o tempo que nós dedicamos à leitura bíblica, todo o tempo que nós dedicamos a um discipulado, todo o tempo que nós dedicamos para aprimorar e desenvolver dons e talentos na minha vida para que eu possa servir a Deus. Sempre que nós investimos tempo em crescimento, em conhecimento, sempre que investimos tempo no nosso natural, Deus nos honra com o sobrenatural dele e ele faz acontecer aquilo que só ele pode fazer acontecer. Amados, quando nós olhamos as histórias do povo de Deus, quando nós vimos Deus agindo, queridos, tudo isso não vinha apenas do homem, aquilo vem do sobrenatural de Deus, mas tem uma predisposição do ser humano, de cada uma pessoa, de buscar a Deus, de fazer aquilo que Deus quer, de viver aquilo que o Senhor diz. E eu quero dizer uma coisa para você: quando você der o teu passo natural, Deus vai dar o passo sobrenatural, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém abafado? Amém? Temos que crer nisso. Quando nós dermos o nosso passo natural, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer em nossa vida. E as coisas vão de fato acontecer, e o Senhor vai de fato agir em nossa vida. Por isso, queridos, nós precisamos, na nossa vida diária, ter a prática da oração. Como é que é a tua prática de oração diária? Como é que é a tua vida de oração? Você tem tido essa vida de oração? Não vale oração pelo almoço e antes de dormir. O de dobrar o joelho e de buscar a plenitude de Deus. Por isso é importante que a gente tenha a prática de jejuar frequentemente, de realmente se abster de comer para poder buscar a face do Senhor. Ele espera isso dos seus discípulos. Nós precisamos anunciar com ousadia, de falar para as pessoas do amor de Deus, falar para as pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas, falar para as pessoas aquilo que nós temos aprendido, e sem medo, com coragem, com vigor, com convicção de que Deus vai fazer acontecer. Nós temos que ter na nossa prática de vida um ofertar extravagante. Nós somos sim chamados para trazer dízimos e ofertas para a igreja, isso é importante, mas vai além disso. Talvez para que você possa ser usado por Deus, você tenha que investir numa janta deliciosa com alguma pessoa. Talvez você tenha que pôr gasolina no teu carro e levar alguém para algum lugar, para que nesses momentos você possa anunciar o amor de Deus, e não ver isso como um peso, ver isso como alegria. Nós precisamos viver em santidade. Se nós queremos ser o reino de Deus e fazer a diferença na vida das pessoas, nós não podemos nos amoldar, queridos, com esse mundo. Não dá. Não dá para viver dividido. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, queridos. Nós temos que saber aquilo que nós queremos e viver isso. Isso é santidade. Viver separado para Deus. E por fim, nós precisamos fluir no sobrenatural de Deus. E o que é esse fluir no sobrenatural de Deus?
Bom, daria para falar muito tempo sobre isso, mas de maneira resumida, fluir no sobrenatural de Deus não é esperar o se Deus quiser, sabe? O pastor fala alguma coisa, se Deus quiser vai acontecer. Se Deus quiser, aquela pessoa vai ser liberta do vício. Se Deus quiser, aquela pessoa vai ser curada. Se Deus quiser, aquela pessoa vai ser salva. Se Deus quiser, aquela pessoa vai sair dos seus problemas e vai mudar de vida. Não, não é se Deus quiser, porque Deus quer. Fluir no sobrenatural não é esperar o se Deus quiser. Fluir no sobrenatural é saber que Deus quer. Deus quer que a gente haja com justiça onde há injustiça. Deus quer que a gente haja com atitude onde faltam pessoas que agem com essa atitude. Deus quer que a gente haja com amor em pessoas que estão sofrendo e não têm vivido amor. Deus quer que a gente seja aqueles que vão e anunciem o Evangelho e orem por pessoas que estão precisando. Assim como muitas vezes alguém ora conosco quando nós estamos precisando. Isso é o preço que nós pagamos, a dedicação que nós temos. Buscar ao Senhor, orar e se dispor a Ele. E Deus espera isso de nós. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, que aconteceu recentemente com a Letícia. Letícia, ela não está aqui esse fim de semana, mas ela me autorizou a dar o testemunho dela, Letícia Goldart. E um tempo atrás nós estávamos estudando sobre isso. Um pouquinho mais sobre o que o Senhor quer que eu faça. Então um dia a Letícia, ela orou para Deus e falou: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para alguém hoje. Então eu quero que o Senhor coloque alguém, me mostre alguém, para que eu possa falar de Jesus, para que eu possa abençoar hoje. E ela orou isso enquanto ia para o serviço. Então quando ela chegou no serviço, só tinha uma pessoa lá, ela chegou um pouco mais cedo, só tinha uma outra pessoa. Alguém com quem ela não conhecia há muito tempo, que ela não tinha intimidade. Ela olhou para essa outra pessoa, essa outra mulher, e disse: é ela mesmo, só tem ela. Não ficou nem difícil de ver aqui que Deus queria que eu abençoasse. E ela então pegou e chegou essa outra mulher e falou: o Espírito Santo colocou no meu coração que eu preciso orar por você. E essa mulher começou a chorar. E começou a abrir o seu coração vários problemas que ela estava passando, que ninguém sabia. Inclusive ministrou por cura sobre a mãe desta mulher. Amados, isso é viver no sobrenatural de Deus. Isso é trazer o reino da terra. Isso é trazer uma porção do céu sobre a terra. É ser agente de Deus, pessoas que se dispõem a ir, a pagar um preço e ter a coragem, a ousadia no Espírito Santo para fazer a diferença. E deixa eu te dizer, todo dia que você dobrar o teu joelho e pedir: quem precisa de mim hoje, todo dia o Senhor vai mostrar alguém. Sabe por quê? Porque hoje tem alguém desesperado perto de nós, precisando de Deus. Porque hoje tem pessoas sendo perdidas e hoje tem pessoas morrendo em seus pecados. E Deus quer que nós tenhamos a disposição de ir e anunciar o amor. Isso não é para um ou outro, é para cada um de vocês. É para você que eu estou falando hoje. Hoje você pode sair do culto dizendo: acho que o pastor sabia alguma coisa de mim. Pode sair. Hoje você pode sair do culto dizendo: não, aquela palavra foi direto para mim, porque é para você. Eu não estou fazendo uma pregação genérica hoje, eu estou falando para você. Não é para seu marido, não é para sua esposa, não é para o seu filho, é para você. É para você que o Senhor está falando hoje. Deus quer usar você. E Deus quer te capacitar para isso. Então quais são os passos que nós damos? Primeiramente, vamos orar. Ore. Peça quem o Senhor quer. Quem precisa de você hoje? Quem o Senhor quer colocar na sua vida hoje para você abençoar? Esse é o primeiro passo. E o segundo, mais desafiador, é ir. Ir até a pessoa. Por que é desafiador? Já falei antes. Porque muitas vezes nós temos medo, temos incertezas, temos dúvidas. E se aquela pessoa ri de mim? E se não é Deus? E se é coisa da minha cabeça? Mas amados, a gente tem que se levantar e ir, porque a fé no sobrenatural nos impõe riscos. Ela nos expõe. Mas é isso que faz acontecer. Sempre que Deus te incomoda para sair da tua zona de confronto, de conforto, sempre que Deus te incomoda a enfrentar os seus medos,
Sempre que Deus te incomoda, levante-se e vai, porque isso é um sinal que Deus vai te usar poderosamente. Isso é um sinal que Deus vai fazer a obra acontecer em sua vida. Amados, isso que Deus faz, Ele não faz apenas em grandes homens e mulheres de Deus. Isso que Deus faz, Ele faz na vida de todas as pessoas que creem nele. O poder de Deus se manifesta na vida de todas as pessoas que creem nele, que confiam nele. Então, rompa esse medo de achar que você não tem unção suficiente. Você tem, porque não é você quem tem unção, é o Espírito Santo quem tem unção. Rompa esse medo de achar que você não tem sabedoria suficiente, porque você tem, porque a sabedoria é o temor do Senhor, e a Bíblia diz que Ele põe palavra nos seus lábios e no seu coração. Rompa esse medo de achar que não é Deus que está falando, porque Ele é Ele quem fala, e Ele quem está motivando você. E esse mesmo Deus que usou grandes homens na história da igreja, é o mesmo Deus, queridos, que mora dentro de você. É o mesmo Deus que quer te usar. Então, amados, trazer o céu na terra, manifestar o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Esse é o meu dever. Esse é o teu chamado, é a tua missão. E eu creio que Deus já está despertando vários de vocês. Eu creio que Deus já está consolidando, eu creio que Deus já está fortalecendo vários de vocês. Eu creio que Deus já está transformando a sua vida para fazer do seu cotidiano o teu campo de trabalho. Então busque ao Senhor, invista tempo em conhecimento, em oração, em jejum, em santidade. Faça o teu sobrenatural, que o Espírito Santo de Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Faça a tua parte, que Deus vai fazer acontecer. Porque Deus, esse Deus do sobrenatural, simplesmente mora dentro de você. Então creia, toma posse, traga o reino de Deus na vida das pessoas. Eu tenho certeza que cada um de nós pode impactar centenas de pessoas. Isso é para vocês que estão aqui nesta manhã. Isso é para você que nos ouve. Isso é para cada um daqueles que creem e dizem: eu faço parte deste